sobre heresias. Mais especificamente, nós vamos falar sobre um campo da teologia sistemática que fala sobre apologética, e nós vamos ver o que é apologética. E aí, ao longo dessas 13 lições, nós vamos estudar sobre heresias. Nós vamos ver algumas heresias que têm afetado a igreja, que têm entrado no meio da igreja e que nós precisamos combater. Hoje, pode entrar. Hoje, mais especificamente, nós vamos fazer uma introdução do assunto. Então, hoje a gente vai ver o que são heresias. Hoje nós vamos ver o porquê que nós devemos estudar, porque pode parecer meio contraditório a gente falar que existem heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e a gente estudar esses falsos ensinamentos. E alguém pode falar assim, mas por que a gente vai passar aqui três meses estudando sobre falsos ensinamentos se eles são falsos? A gente já sabe que eles são falsos. Pois é, pode parecer estranho, mas é importante. Não que a gente precise estudar os falsos ensinamentos para seguirmos os falsos ensinamentos, mas nós precisamos estudar os falsos ensinamentos, as heresias, para que a gente possa nos defender e defender a igreja dessas falsas heresias, desses falsos ensinamentos. Então hoje nós vamos introduzir o assunto, ou seja, ver o que são heresias, o porquê de estudar as heresias, e aí ao longo do trimestre, nos próximos 12 domingos, nós vamos ver algumas heresias específicas. Assim como o trimestre que nós passamos estudando sobre promessas, onde a gente não tem como estudar todas as promessas da Bíblia, a gente também não tem como estudar todas as heresias que existem. Até mesmo porque, apesar de a maioria, ou quase a totalidade das heresias que existem hoje, serem heresias que existiam nos tempos bíblicos ou no início da igreja, apenas se apresentam hoje com uma roupagem diferente, mas a gente vai ver algumas das principais heresias que têm afetado a igreja no dia de hoje, tá bom? Então, como eu disse, nós vamos começar a estudar, por esse trimestre nós vamos estudar heresias, seitas, falsos ensinamentos, que, como eu disse, assolaram a igreja primitiva na época dos apóstolos e que hoje também assolam, também influenciam a igreja, infelizmente, no dia de hoje, apenas que com uma roupagem diferente, elas se apresentam de uma forma diferente, tá? Essas heresias, quais são os problemas das heresias? Qual o problema das heresias na igreja? O que isso traz? Na maioria das vezes isso traz divisão. Na maioria das vezes isso traz o problema de dividir a igreja, não só no sentido físico, mas dividir a igreja também no sentido espiritual. Por quê? Porque elas trazem ensinamentos bíblicos distorcidos, algumas vezes ensinamentos bíblicos contrários. Ao longo do trimestre a gente vai ver isso. Existem heresias que elas distorcem a doutrina bíblica. E existem heresias que elas criam uma doutrina que não existe. E aí quando você tem ou uma distorção da verdade, ou uma mentira dentro da igreja, você faz com que a igreja, a igreja, como consequência disso, ela sofre porque ela está baseada numa coisa que não é verdade, numa coisa que a Bíblia não diz. E aí você cria uma série de problemas oriundos de heresias. Sejam problemas dentro da igreja local, ou seja, dentro dessa igreja, vamos dizer assim, ou problemas para a igreja como um todo, não só especificamente numa igreja local, mas nas igrejas como geral, nas igrejas em geral. Então, por exemplo, uma heresia muito famosa que nós temos hoje é a famosa teologia da prosperidade, ou seja, Deus quer que todos sejamos ricos materialmente. Isso é uma heresia, a Bíblia não fala sobre isso. Em nenhum momento existe uma promessa de riqueza material para aqueles que servem a Deus. Qual é o problema da teologia da prosperidade? O problema é que na igreja local onde se prega isso, você tem uma igreja que não está preocupada em pregar o evangelho, mas sim em pregar uma teologia que não existe, uma doutrina que não existe. Isso gera um problema para a igreja local, porque aquelas pessoas que estão ali estão aprendendo algo, ou estão acreditando em algo que a Bíblia não diz, e gera um problema para a igreja como um todo, né? E a gente não está falando mais da igreja local, mas sim da igreja evangélica, do cristianismo como um todo, seja porque as pessoas que estão de fora acham que isso é ser cristão,
e não é, ou seja, tem uma imagem distorcida do que é ser cristão, ou seja, porque outras pessoas de outras igrejas que não pregam essa teologia, por exemplo, elas olham para essas igrejas que pregam a teologia e falam assim, não, mas aquela igreja ali é melhor do que a minha, aquela igreja ali, eu não vou para aquela igreja, porque lá prega isso, aqui prega ao contrário, então você acaba criando uma divisão dentro da própria igreja. Então esses são os problemas, de maneira bem superficial, problemas que as heresias elas causam dentro da igreja, tá? Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, nós temos um versículo, não é um versículo chave, o texto chave da nossa lição, mas lá em Eclesiastes capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, perdão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, nós temos um versículo que ele se aplica muito, como sempre, se aplica em toda a nossa vida, mas quando a gente fala sobre heresias especificamente, ele se aplica muito a esse contexto. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Quando nós estudamos sobre heresias, nós vemos esse versículo sendo cumprido, assim, sendo bem latente, bem real. Porque na maioria das vezes, como eu disse, as heresias elas não são novas. A forma de apresentação dela pode ser nova, mas o conceito da heresia, da falsa doutrina, do falso ensinamento, o ponto central desse falso ensinamento, na maioria das vezes ele já aconteceu antes. Então isso é muito interessante e eu queria que todos nós, ao longo do trimestre, a gente tivesse esse versículo sempre na nossa memória e esse conceito sempre gravado na nossa memória de que tudo o que acontece hoje já aconteceu no passado. Assim como a gente já falou aqui uma vez que tudo que acontece no mundo físico já aconteceu algo no mundo espiritual para que acontecesse no mundo físico, sempre que a gente olhar uma heresia, um falso ensinamento, uma falsa doutrina, lembre-se que, de alguma maneira, esse falso ensinamento já se apresentou antes. E por que isso é importante? Isso é importante para nós termos mais uma vez a certeza de que não há nada novo. As coisas não são novas. Elas apenas se apresentam como novo. Então, no meio da igreja, você pode ter certeza que problemas que as igrejas enfrentam hoje, problemas que essa igreja local enfrenta hoje, não é um problema novo. Pode ser um problema novo para mim, pode ser um problema novo para você. Porque você nunca ouviu antes. Mas a Igreja Universal de Cristo, e eu não estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, estou falando da Igreja Universal de Cristo, a Igreja de Cristo como um todo, com I maiúsculo, ela já passou por esses problemas, até mesmo na Igreja Primitiva. Só que hoje, os problemas eles se apresentam com uma roupagem diferente. Exatamente o mesmo exemplo de você vai a diversos lugares. Você vai trabalhar quantas vezes? Teoricamente, você trabalha 5 vezes por semana. Você vai 5 vezes no mesmo lugar. Mas você vai com a mesma roupa todos os dias? A não ser que você trabalhe de uniforme. Aí sim. Mas se você não trabalhar de uniforme, você vai com roupas diferentes. É a mesma pessoa indo no mesmo lugar. Só que um dia ela está com uma calça azul, outro dia ela está com uma calça preta, outro dia ela está com uma calça branca, outro dia ela está com uma calça vermelha, amarela. A roupa é diferente. Quando a gente fala de heresias, quando a gente fala de falsas doutrinas, quando a gente fala de falsos ensinamentos, o centro, o ponto central de todos esses falsos ensinamentos já aconteceu antes. Só que com uma roupagem diferente, com uma linguagem diferente. E por que é importante nós termos isso em mente quando nós estudamos heresias? Porque nós precisamos aprender com os nossos erros. Ou aprender com os erros do passado. Isso é uma dificuldade que nós seres humanos temos. Pode parecer comum, pode parecer uma coisa batida, pode parecer uma coisa fácil. Mas é difícil para o ser humano aprender com o erro alheio. É muito mais fácil nós aprendermos com os nossos próprios erros, e às vezes nem assim nós aprendemos, mas se a gente conseguir aprender com os erros de outras pessoas, isso vai nos ajudar a não cairmos nas falsas heresias, nos falsos ensinamentos, nas falsas doutrinas. Tá bom? Bom, o nosso texto base para hoje está em 3 lugares.
Então nós vamos ler em Atos capítulo 20, depois nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 3 e por último nós vamos ler em 2 Pedro capítulo 2, tá? Então Atos capítulo 20, do verso 28 ao verso 31, depois nós vamos para 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16, e por último 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Então primeiro Atos capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 31. Atos capítulo 20, do 28 ao 31. Que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E agora, 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Então, essas 3 passagens nós vemos primeiro o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso sobre os falsos profetas, sobre, né, sobre os lobos cruéis que viriam sobre aquele povo, sobre aquela igreja, para trazer dissensão, para trazer discórdia, para trazer falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. Depois a gente leu em Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, mais uma vez, em 1 Pedro falando assim, olha, vocês precisam saber defender a fé de vocês, vocês precisam saber se posicionar, vocês precisam saber explicar, vocês precisam saber responder aquilo que vocês, que te será perguntado. E em 2 Pedro nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo, falando, olha, vai haver falso profeta. Mais uma vez a gente vê uma exortação, um alerta de que, olha, vai haver falso profeta, vai haver falso mestre, vai haver falsos doutores, vão haver heresias, vão haver falsos ensinamentos. Quando a gente olha para essas 3 passagens, nós vemos quão atual é o texto bíblico. E nós vemos também quão cíclico é o mundo, é o cotidiano. Quão atual é o texto bíblico, porque a gente tem aqui um texto que foi escrito há cerca de 2.000 anos atrás, pouco menos de 2.000 anos atrás, e que parece que foi escrito ontem. Que parece que foi escrito semana passada, dado o contexto, dada a mensagem. Ou seja, nós temos o apóstolo Paulo explicando que, olha, vai vir para vocês lobos, vai vir para vocês pessoas de má índole, pessoas que estão querendo o mal de vocês, mas aí para isso você tem os bispos, traduzindo, né? A gente vai falar sobre isso, mas
você tem pessoas que são responsáveis por conduzir vocês, proteger vocês. Em Pedro fala, olha, vocês precisam saber explicar aquilo que vocês creem, vocês precisam saber responder às pessoas quando te perguntarem. E depois, em 2 Pedro falou, olha, vai haver falsos profetas, vão haver falsos doutores, vão haver falsos ensinamentos, cuidado. Mais uma vez, se a gente pegasse esse texto, tirasse esse texto da Bíblia, colocasse esse texto num cartaz, colocasse esse texto num folheto, colocasse esse texto no jornal que vai sair amanhã, certamente a gente leria e falaria assim, caramba, poxa, isso é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, nós vemos como a mensagem da Bíblia é atual e nós vemos como que os problemas são cíclicos. Como assim os problemas são cíclicos? Eles acontecem, eles se repetem na história da humanidade. Esses mesmos problemas que a igreja primitiva estava enfrentando, nós enfrentamos hoje em 2024. Que são os mesmos problemas que a igreja de 1970 enfrentou também. Que são os mesmos problemas que a igreja de 2080, de 2100 vão enfrentar. Nossos filhos, nossos netos vão enfrentar os mesmos problemas. Esses problemas vão continuar a existir. Ou seja, nós não podemos ter como objetivo, ou talvez não seja o melhor dos objetivos, acabar com as heresias. Elas não vão acabar. Nós não olhamos para a história da igreja e nós vemos uma heresia, um falso ensinamento acabando. Nós não vamos conseguir acabar com os falsos mestres, com os falsos doutores, com os falsos pregadores. A gente não vai conseguir acabar com isso. A igreja tem 2 mil anos de história e ninguém conseguiu acabar com isso. Isso não vai acabar. O que nós conseguimos fazer é, primeiro, conhecer o que de fato é verdade. Segundo, saber defender a verdade. E terceiro, influenciar os outros para que conheçam a verdade. Isso a gente consegue fazer. Agora, acabar com as falsas heresias não vai acabar. Ela vai voltar com alguma outra roupagem, ela vai voltar de alguma outra forma, ela vai voltar se apresentando de algum outro jeito. Então, acabar a gente não consegue acabar. Mas a gente consegue, primeiro, conhecer. Segundo, nos proteger. E terceiro, influenciar. Diga. Só não muda o alvo, né? Hã? Só não muda o alvo. O alvo é sempre o mesmo. É sempre Cristo o problema. Sim, é sempre a igreja. É sempre causar dissensão, é sempre causar divergência, é sempre tirar o foco, é sempre tirar o objetivo das pessoas. Então, primeiro, conhecer. Segundo, se proteger. E terceiro, influenciar. Esse é o objetivo, vamos dizer assim, da apologética. De conhecer a fé cristã, de defender a fé cristã, de saber por que você crê. E aí, quando você sabe o porquê você crê, quando você conhece a verdade, você sabe diferenciar a mentira. Por que você sabe que essa parede é branca se alguém chegar e falar assim, olha, essa parede é azul? Você vai falar, não, essa parede é branca. Mas por que ele é branca? É branca porque eu conheço que ele é branca. É branca porque, olha só, isso aqui é branco, isso aqui é azul. E aí, se chegar uma pessoa de fora falando que a parede é azul, você fala, não, essa parede é branca por causa disso, disso e disso. Então, por isso que é importante nós conhecermos essa área da teologia chamada de apologética. Bom, voltando para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então o apóstolo Paulo ele diz aqui que Cristo resgatou a igreja com o seu próprio sangue, ou seja, por conta do derramamento do sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós agora temos a igreja de Cristo. Nós temos um grupo de pessoas que foram resgatadas do pecado, que foram salvas mediante o sacrifício de Jesus Cristo, e sobre essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que foram constituídos bispos. O que são bispos? São pessoas que, vamos dizer assim, supervisionam? Sim, supervisionam, mas eu quero usar uma palavra, não seria supostamente, é que teoricamente foram constituídos, né,
através do Espírito Santo, para cuidar da igreja, para apacentar a igreja. Diego, mas por que você ficou tanto tempo pensando em qual palavra você usar? Porque nem todo bispo é constituído por Espírito Santo. E quando eu estou falando bispo, eu estou falando de liderança, tá? Não estou falando de função eclesiástica, tá? Eu não estou falando do bispo, da palavra bispo. Aqui quando a Bíblia fala de bispo, e é, por exemplo, né, o próprio versículo 28 diz, bispo, o Espírito Santo constituiu bispos, para quê? Para apacentar a igreja. E aí, quando a gente estuda esse versículo, a gente vai ver que bispo e pastor é a mesma coisa. Por quê? Porque Paulo fala que o Espírito Santo constituiu bispos, né? Bispos. Aí você pode falar assim, então quem tem que cuidar da igreja não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é o bispo. Por que tem pastor então? Bom, Paulo diz que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar a igreja. Quem apacenta é quem? É o pastor, né? Quando a gente fala de apacentar as ovelhas, quem é que cuida das ovelhas? É o pastor. Então, embora que Paulo não tenha falado, o Espírito Santo constituiu pastores, ele falou bispos, mas nós podemos entender, sem muita dificuldade, de que aqui bispos e pastores é a mesma coisa. Uns chamam bispos, outros chamam pastores. Dependendo da igreja, da organização eclesiástica da igreja, e a gente não está falando de Bíblia, a gente está falando de homens que se reuniram e organizaram hierarquicamente a igreja local. Em algumas igrejas você tem pastores e bispos como pastores de pastores, por exemplo. Então você tem um grupo de pastores e aí você tem uma pessoa que é como se fosse o pastor desses pastores, e para essa pessoa deu-se o título de bispo. Diga. Isso não é uma coisa de hierarquia, um título? É um título, somente um título. É pastores todos, claro. Só que dentro dessas pastores tem um bispo. Em cima, não em cima não. Só que, claro, o bispo, né? Quando você fala para o bispo, você só pastor, ele não vai querer. Então, mas isso é uma organização humana. Isso é um nome humano. Então, por exemplo, eu já presenciei situações onde você tem a ceia do Senhor. E aí, como que normalmente se dá a ceia do Senhor? Quem serve a ceia do Senhor? Primariamente um diácono. Por que um diácono? Alguém sabe dizer? Hã? Lá em Atos você tem a figura dos diáconos. Diácono, diaconia é serviço. Então os diáconos são quem normalmente servem na igreja. Então por isso que na ceia do Senhor, normalmente quem serve a ceia é um diácono, porque ele é um serviço. Então um diácono serve. Eu já presenciei, por exemplo, igrejas onde na ceia do Senhor os pastores só podem ser servidos por outro pastor. Não tem base bíblica para isso. Não faz diferença. Eu já presenciei, por exemplo, não estou falando que eu conheço, que eu ouvi falar, eu vi, eu conheço, eu sei. Igrejas onde na Santa Ceia os bispos só são servidos por outros bispos. Heresia. É uma heresia. É um falso ensinamento. Não temos base bíblica para dizer que um pastor só pode ser servido por um pastor. Um bispo só pode ser servido por um bispo. Por que a gente não tem isso na Bíblia? Porque na Bíblia não existe essa hierarquia. Essa hierarquia, ela foi constituída por homens. Homens se reuniram e falaram assim, olha só, nós vamos colocar o diácono abaixo do presbítero, o presbítero abaixo do pastor, o pastor abaixo do bispo. Os homens fizeram isso. Ah, Diego, mas então eu vou sair dessa igreja, porque se os homens fizeram isso, eu não quero essa igreja. Aí você está sendo ignorante. Por quê? De maneira geral, uma igreja, ela é uma organização, certo? Como uma organização, ela precisa ser organizada. Então, o problema da igreja não é você ter diáconos, presbíteros, pastores, bispos, evangelistas, missionários. O problema não é a igreja ter cargos ou ter funções eclesiásticas, porque as funções elas existem dentro da Bíblia. A Bíblia fala de diácono, a Bíblia fala de presbítero, a Bíblia fala de bispo ou pastor, a Bíblia fala de missionário, a Bíblia fala de evangelista. Talvez não com esses nomes, mas a gente consegue identificar no texto bíblico, no Novo Testamento,
essas funções atreladas a algumas pessoas. Então o problema não é você ter as funções. O problema é você dar mais importância à função do que ela realmente é. Esse é o problema. Então repare que sair de uma igreja onde existe essa hierarquia forte não vai resolver o problema. Nós precisamos entender que, olha só, igrejas têm problemas. Igrejas locais, elas têm problemas porque elas são lideradas, elas são compostas por pessoas que têm problemas. Então, problema na igreja sempre vai existir. Mas nós precisamos, primeiro, conhecer a verdade. Segundo, nos proteger. E terceiro, influenciar. Se eu conheço a verdade, me protejo e influencio, talvez em 10 anos, em 20 anos, aquele comportamento errado, aquele comportamento herético, ou seja, que diverge da doutrina bíblica, ele mude. E aí conseguimos mais um passo a sair de um comportamento herético. Então, Paulo ele fala aqui dos bispos, né, que foram constituídos pelo Espírito Santo. Por isso que eu falei que teoricamente. Por que eu falei teoricamente? Porque a gente não pode dizer, infelizmente, nós não podemos dizer que todo bispo, todo pastor foi constituído pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o homem ele conseguiu deturpar esse princípio bíblico. Infelizmente, o homem ele conseguiu deturpar. Teoricamente, todo pastor, toda liderança dentro de uma igreja deve ter sido, ou deveria ter sido, constituída por Deus, através de um pastor, obviamente. Não que Deus vai, né? Porque Deus me ungiu, não. Do ponto de vista prático, Deus ele não unge ninguém nos dias de hoje. Ele usa pessoas para ungir outras pessoas, tá? A gente não vê isso nem no Antigo Testamento. Então, essa história de que não, porque Deus me ungiu, não. Você está falando isso, mas eu imagino que você está falando isso numa linguagem figurada, ou seja, Deus, através do Espírito Santo, orientou um pastor, uma liderança, para que esse pastor, para que essa liderança, né, te unja como para aquele serviço que você vai fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você ouvir assim, por exemplo, uma pessoa falando, não, porque o próprio Deus me chamou, o próprio Deus me ungiu. Normalmente, isso é um sinal de heresia. Ou isso normalmente é uma brecha que pessoas usam para introduzir uma heresia. Muito comum. Eu saio aqui e falo assim, não, estou saindo lá da igreja do pastor Ivanov. Mas por quê? Não, porque Deus falou comigo que eu tinha um trabalho, uma missão. Porque Deus me ungiu. E aí eu tive que sair da igreja do pastor Ivanov e estou vindo aqui à igreja do pastor Diego. Porque Deus me ungiu. Cuidado. Cuidado com isso. Normalmente, isso é a primeira brecha, é a primeira porta para uma heresia, para uma divisão. Normalmente esse discurso vem de uma pessoa que não quer estar sujeita a uma autoridade, que não quer estar sujeita a uma liderança. Normalmente isso vem de uma pessoa que discorda da liderança, que discorda da linha doutrinária que uma igreja segue. Normalmente isso acontece não porque a igreja está errada, ou porque a liderança está errada, mas sim porque a pessoa tem uma ideia errada, a pessoa tem uma ideia torta, aí entra em conflito com a liderança daquela igreja, e aí diz que Deus ungiu para ir pelo caminho certo. Normalmente. Não sou ancião não, tenho apenas 39 anos. Mas já vi muita coisa dentro da igreja. Fui nascido e criado dentro da igreja, conheço muitas igrejas. Normalmente, é assim que acontece. Esse conceito normalmente se tem eles usam para basear isso aí, né? Porque Deus me ungiu olhando para Paulo, né? E aí pega como base a forma como Paulo se tornou apóstolo. E começa a fundamentar essa ideia de que não foi Deus que me ungiu. É verdade. Deveriam ir para a cadeia, né? Ficar na cadeia também preso, ser açoitado. A maioria das vezes é esse o conceito deles. Exatamente. Então, Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo constituiu bispos para quê? Para apacentar a igreja de Deus. E aí por isso que nós chamamos bispos e pastores com a mesma coisa. Bispos e pastores, tecnicamente, é a mesma função. Não existe diferença, tá? Para apacentar a igreja.
Isso mostra que esses bispos são pastores. E aí a gente fala assim, tá, então se o Espírito Santo constituiu algumas pessoas como bispos ou pastores, o que esses bispos, o que esses pastores são responsáveis por fazer? Aí a gente vai lá para Lucas capítulo 15. A gente vai para Lucas capítulo 15, versos 4 e 6, a gente vê quais são as funções dos pastores. Tá? Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando a gente vai olhar a passagem lá onde Jesus fala que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que o bom pastor cuida das ovelhas, quando a gente pega todos esses, e existem várias passagens onde a Bíblia fala ou revela essa comparação entre, essa relação entre pastor e ovelha, pastor de ovelha com pastor bispo, função eclesiástica, e os crentes, as ovelhas, a gente vai ver que um pastor, um bispo, ele tem basicamente 3 funções. Primeira função, alimentar. Se uma ovelha não for alimentada pelo seu pastor, ela morre de fome. A ovelha não consegue buscar alimento por si própria. Segunda função de um pastor, guiar. Se uma ovelha não for guiada por um pastor, ela vai se perder. Ela não vai saber voltar o caminho de volta para casa. Ela não vai saber seguir o caminho de volta para casa. Terceiro, proteger. Uma ovelha é indefesa, ela não tem proteção natural. Se ela não tiver um pastor para protegê-la dos perigos, das coisas que podem acontecer, ela vai passar um problema, ela vai passar uma dificuldade, ela vai perecer. Então, quando a gente olha para a Bíblia, um bispo, um pastor, uma liderança de uma igreja, ela tem 3 funções, pelo menos 3 funções: alimentar, proteger e guiar. Essas são as funções de um pastor. Então, quando a gente olha para um pastor, esse pastor ele tem que alimentar, guiar e proteger. Veja que é E, não é O. Um pastor que só alimenta está fazendo mal para a igreja. Porque ele está só dando comida, ele não está guiando nem protegendo. Um pastor que só protege, mas não alimenta, está fazendo mal, a ovelha vai morrer de fome. Ela vai estar protegida, ela não vai morrer por um ataque de um lobo, né? Mas ela vai morrer de fome, porque ela não está sendo alimentada. Um pastor que alimenta e protege, mas não guia, ele está agindo errado. Ele está alimentando a ovelha, ele está protegendo a ovelha, mas ele não está preocupado se a ovelha está saindo do caminho, se a ovelha está perdida, se a ovelha está voltando junto com o rebanho. Então, um pastor, uma liderança de uma igreja, ele tem que alimentar e guiar e proteger. Cuidado com os pastores. Diego, você está falando dos pastores, mas a gente tem um pastor aqui que está querendo dizer que o nosso pastor não alimenta, não guia, não protege. Não estou falando do nosso pastor, estou falando de pastores. Talvez você saia dessa igreja em algum momento. Talvez você vá para outra cidade. Talvez você vá para outro país. Talvez você não goste dessa igreja. Você fala assim, não gosto dessa igreja, tem parede branca, eu não gosto. Essa igreja, a cadeira é cinza, eu não gosto dessa cadeira cinza. Eu quero uma igreja que tenha banco de madeira. Amém, maravilha. Vai procurar uma igreja com banco de madeira, não tem problema. Cuidado com o pastor da igreja de banco de madeira. Esse pastor alimenta, guia e protege? Ou ele só te alimenta? Ou ele só te protege? Ou ele só protege e guia, mas não alimenta? Ou ele só alimenta e guia, mas não protege? Uma liderança de uma igreja, de acordo com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, e diversas outras passagens, ela tem que alimentar, guiar e proteger. Isso é muito sério. Por que acontece? Quando uma liderança alimenta, guia e protege, existem ovelhas que não gostam de ser alimentadas. Por exemplo, preciso fazer uma dieta. Aí eu vou ao nutricionista. Aí o nutricionista fala assim, Diego, você precisa comer legumes e verduras. Mas eu não gosto de legumes e verduras. Então, se a minha esposa fizer legumes e verduras para mim, eu não vou gostar. Porque eu quero que ela faça uma fritura, eu não quero que ela faça legumes e verduras. Tem ovelha que não gosta de ser alimentada.
E aí, se essa ovelha fizer somente o que ela quer, ela não vai ser alimentada, ela vai morrer de desnutrição. Como que ela vai ser saudável se ela não for alimentada? Tem ovelha que ela gosta de ser alimentada, mas ela não gosta de ser guiada. Ela quer agir por ela mesma, ela sabe o caminho que ela tem que seguir. Mas a ovelha não sabe guiar, não sabe seguir pelo caminho. Porque se a ovelha soubesse o caminho, o Espírito Santo não constituía bispos, pastores, para apacentar as ovelhas. Tem ovelha que ela até gosta de ser alimentada e guiada, mas ela não quer ser protegida, ela acha que ela é a protetora. É a ovelha que acha que é a super ovelha. Mas a ovelha não tem superpoder. A ovelha não tem chifre. Para dar chifrado não é igual o bode. Bode consegue dar chifrado. Ovelha não. Como que uma ovelha vai se proteger a si mesma? Como que uma ovelha vai proteger o rebanho? A ovelha não consegue proteger o rebanho. Quem protege o rebanho é o pastor. Então, cuidado. Pastor, bispo, liderança tem que alimentar e guiar e proteger. E o que acontece quando uma liderança alimenta, guia e protege e a ovelha não quer ser ou alimentada, ou guiada, ou protegida? Aí vem a exortação, aí vem a correção. Aí é quando o pastor, e aí quando a gente olha para o pastor, no cajado do pastor, tem um lado que espeta, tem um lado curvo, ou seja, tem um lado do cajado que ele espeta, que é justamente para espetar mesmo, para corrigir. E tem o lado que ele tem a curvinha, que é para puxar para perto, para trazer para perto. Então o pastor, ele tanto espeta, quanto ele traz para perto, ou seja, ele tanto machuca, então, né, então a gente está aqui no sanhaço, porque o pastor é um professor de jiu-jitsu, ou seja, ele vai machucar com verdade. A gente está falando machucar no sentido de corrigir, no sentido de, olha, correção. Um pastor, ele tanto corrige, quanto ele acolhe, quanto ele dá carinho. A gente precisa entender isso. Apóstolo Paulo, capítulo 28 de Atos. Capítulo 20, versículo 28 de Atos. O Espírito Santo constituiu bispos, pastores, lideranças, já passamos por essa parte, que foram constituídos para quê? Para apacentar. Um pastor, ele alimenta, guia e protege. Quando um pastor precisa ou quer alimentar, guiar ou proteger, e uma ovelha não quer ser alimentada, guiada ou protegida, aí entra a correção. Muitas pessoas, nesse momento, elas falam assim, não, o pastor vai mandar em mim? Eu tenho 39, o pastor tem 38. O pastor tem 38, como que um homem de 38 vai corrigir um homem de 39? Não. O pastor, 38 anos, o pastor foi pastor ontem. Eu estou na igreja há tanto tempo? Não. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem 70 anos de idade, que já pastoreou a igreja, que agora não é mais pastor de uma igreja, embora continue sendo pastor, mas não está na liderança de uma igreja, e fala assim, não, um pastor de 38 anos vai me pastorear? Não aceito. Aí entra a correção. Aí entra a exortação. E aí nós precisamos lembrar de Hebreus capítulo 12, versículo 5. Do 5 ao 13. Abre lá em Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 13. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 13. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, vamos só até o versículo... vamos até o versículo 13. Do 5 ao 13. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aí você vai falar assim, Diego, pode parar. Aqui está falando da correção do Senhor. Aqui não está falando da correção do pastor. Aqui não está falando da correção do bispo. O versículo que você está lendo está fora de contexto. Mas Atos capítulo 20, versículo 28, não diz que o Espírito Santo constitui o bispo para apacentar? Então a correção do Senhor aqui pode ser uma correção do pastor. Desde que ela seja ou que ela venha por meio do Senhor. Como assim, Diego? Pela Bíblia. Toda vez que alguém, no nosso contexto, no nosso estudo, que o pastor me corrige usando a Bíblia,
Não que ele tacou a Bíblia na cabeça. Mas usando o texto bíblico de forma correta, ele está me corrigindo pelo Senhor. Porque quem escreveu a Bíblia? Foi o pastor que escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Não foi Deus? Nós não cremos na autoria, na inspiração divina, plenária, verbal da Bíblia? Então, toda vez que eu sou corrigido pela palavra de Deus, eu sou corrigido pelo Senhor. Ser corrigido pelo Senhor não significa alguém levantar no meio da igreja e dizer assim: eis que eu, o Senhor, te digo, meu servo, você está errado, beba menos Coca-Cola. Pode acontecer, pode acontecer. Já vi acontecer. Talvez você já tenha ouvido, já tenha visto, presenciado testemunho dessa situação. Mas também, quando alguém me corrige pela palavra de Deus, está me corrigindo pelo Senhor. Foi o Senhor que disse. Foi o Senhor que escreveu. Então aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 5, não despreze a correção do Senhor, nós também podemos entender, não despreze a correção do seu pastor, desde que o seu pastor tenha sido constituído pelo Espírito Santo e esteja utilizando a Bíblia. De novo, não a Bíblia tacando a Bíblia na cabeça, mas a Bíblia corretamente interpretada. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Para quando eu for corrigido pelo meu pastor, eu saber se o meu pastor está me corrigindo pela Bíblia ou o meu pastor está me corrigindo pela vida dele, pelo que ele acha certo. Porque se o meu pastor estiver me corrigindo pelo que ele acha certo, aí a gente pode discutir. Mas se ele estiver me corrigindo pela Bíblia, então está me corrigindo pelo Senhor. Então essa correção é válida. Aí tem muita gente que não quer ser corrigida pela Bíblia, porque acha que ele está falando besteira, mas não conhece a Bíblia. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Por isso que um crente ele precisa conhecer a Bíblia. Até mesmo para nós podermos saber se estamos sendo corrigidos da maneira que precisamos ser corrigidos. Senão a gente vai ser corrigido da maneira errada. Aí como que a gente vai identificar se a gente está sendo corrigido ou não? Senão eu vou querer ser corrigido pelo Senhor. Não, só aceito ser corrigido por Deus. Porque Hebreus diz, não desprezar a correção do Senhor. Então só aceito ser corrigido por Deus. E aí Deus está corrigindo através do pastor, através da liderança da igreja, pela sua palavra. E eu estou negligenciando, porque eu não conheço a sua palavra. Então, versículo 5 diz, meu filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele forem repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Veja bem, o Senhor açoita. Olha que coisa interessante. Porque o Senhor corrige o que ama. Mas ele corrige como? Fazendo carinho? Como que ele corrige? E açoita a qualquer que recebe por filho. Deus açoita. O que é açoitar? É bater. Não que Deus bate fisicamente. Bater, açoitar no sentido de que, olha, vai ser desconfortável. O açoite no sentido de, olha, vai ser desconfortável. Vai ser contra a sua vontade. Vai doer, não fisicamente, mas emocionalmente vai doer, você vai ficar chateado. Mas é assim que funciona. O que eu quero dizer com isso? Um pastor, quando ele alimenta, guia e protege, em algum momento ele vai ter que corrigir. E quando ele corrigir, ele pode açoitar, ele pode machucar. Acontece. Precisa acontecer. Você já ouviu falar da expressão dor do crescimento? Em alguns momentos, só cresce se doer. Se não doer, não cresce. Ah, o pastor chamou minha atenção, fiquei chateado. Alguma coisa errada. Minha mãe falava isso. Ah, o fulano chamou minha atenção, fiquei chateado. Falei, alguma coisa errada você fez, senão não tinha chamado tua atenção. Não é maluco? Para chamar atenção sempre. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Alguma coisa errada eu fiz, o pastor me corrigiu. Açoite. Vou ficar chateado? Certamente. Mas não posso ficar chateado eternamente. No momento, na hora, você fica chateado. Aí você ora, pede o Espírito Santo para dar um refresco, para dar um consolo, depois você volta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de heresias, elas precisam de correção. Quando a gente está falando de heresias, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos,
pessoas dentro da igreja, elas precisam ser corrigidas dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos, dessas heresias. E essa correção vai vir pelo pastor, vai vir pela direção da igreja. Logo, eu preciso saber que, como um membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo, em algum momento eu vou ser corrigido. E eu preciso aprender assim. Nós precisamos aprender a sermos corrigidos. Até para ser corrigido tem que saber ser corrigido. Tem que aprender a ser corrigido. Tem que aceitar a correção. Por que isso é importante? Nós termos esse entendimento. Porque acontece muito dentro da igreja. Pessoas são corrigidas e acham que a correção é um ataque pessoal. É uma indireta. E está jogando indireta para mim. Não, está corrigindo. Às vezes, coincidentemente ou não, se temos a... Porque assim, no mundo cristão, na igreja, não existe coincidência. A gente brinca que não existe coincidência, existe Jesuscidência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o pastor está me corrigindo e eu falo assim, o pastor está jogando indireta para mim. Às vezes ele nem sabe que eu penso assim. Só que o Espírito Santo sabe. E se o pastor foi constituído pelo Espírito Santo para apresentar a igreja, nada mais natural do que o Espírito Santo, através da vida do pastor, fale alguma coisa para mim, que eu acho que é indireta dele, mas ele não faz a diferença. Para ele está falando o que é. E eu acho que é indireta. Ou seja, nós precisamos aprender a sermos corrigidos. Nós precisamos aceitar a correção. Veja bem, em toda a igreja que se preze, se você estiver debaixo de uma liderança constituída por Deus, em algum momento você vai ser corrigido. Porque Atos capítulo 20, versículo 28 diz que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar. Um pastor, quando apacenta, ele alimenta, guia e protege. E dentro de alimentar, guiar e proteger, ele vai corrigir. Diga. Como é que a gente vai se corrigir se tudo que a gente escuta é indireto? Entende? Se uma pessoa, eu não estou discordando, pelo contrário, eu concordo. Mas eu digo assim, vou dar um exemplo. Se eu discordo do que estou ouvindo, porque acho que o irmão está dando uma indireta, mas pastor, seja citação que for. Como é que eu vou ser corrigido então se eu não aceito receber aquilo? Não vai ser corrigido. Em algum momento eu vou ter que ouvir alguma coisa que é exatamente o que eu preciso. Em algum momento vai ser uma indireta. Aquilo que eu estou fazendo é errado, não tem como. Exatamente. Então nós precisamos entender que nós vamos ser corrigidos. E em algum momento, essa correção vai parecer uma indireta. É natural. Quando você está na frente de uma igreja, falando para 20 pessoas, você tem uma probabilidade de ter uma indireta. Quando você fala para 40 pessoas, essa probabilidade, teoricamente, no mínimo, ela dobra. Você tem o dobro de pessoas. Quando você fala para 100 pessoas, teoricamente, no mínimo, ela quintuplica. Ou seja, em algum momento, a correção do pastor, seja para mim, para ela, para você, para qualquer um aqui dentro, vai ser uma indireta. É natural. É questão de probabilidade. Não é que o pastor, a liderança da igreja, quer mandar uma indireta. O que nós aprendemos com isso? Até para ser corrigido, nós temos que aprender. E nós precisamos aprender a ser corrigidos. Porque se nós não aceitarmos a correção, nós vamos crescer errado. Se eu não aceitar a correção, eu vou crescer errado. E depois que eu crescer errado, fica muito mais doloroso corrigir. Pensa numa árvore. Quando você tem uma árvore que está crescendo, de novo, não sou homem do campo, mas pelo que eu já vi, já estudei, já ouvi falar, você precisa botar uns pauzinhos na árvore, né? Para ela poder crescer certinho. Reto. Senão ela vai crescer todo torto. Certo? Ou seja, quanto antes você começar a cuidar da árvore, mais reta ela vai crescer. Mas se você não cuidar da árvore, imagina que a árvore é uma pessoa e ela é rebelde. O jardineiro vai lá e tenta colocar o pauzinho, amarrar, e a árvore fala, não quero, sai daqui. Dá um coice no jardineiro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como eu vou crescer. E aí ela chegar a uma árvore adulta toda torta, como que corrige essa árvore? Quando tem correção, cortando. Corta um galho. Dependendo, se for um crescimento não tão ruim, um galho resolve. Mas até mesmo para ela crescer reta, às vezes você tem que aparar.
Você fica parado. Toda correção dói, mas ela é necessária. E se eu lutar contra a correção, quando ela é pequena, vai chegar o momento que a correção precisa ser grande. E aí vai doer muito mais. Ou vai chegar um momento que não tem mais solução. E aí ela precisa ser arrancada. Você já viu árvores que precisam ser arrancadas porque elas causam problemas? No Brasil isso é muito comum. A árvore cresce de maneira desregulada e ela atinge a fiação elétrica, por exemplo. E ela precisa ser cortada. Matou a árvore. Por quê? Porque não aceitou a correção quando era pequena. Porque achou que era perseguição pessoal. Porque achou que o pastor só me dá indireta. Até para nós sermos corrigidos, nós precisamos aprender a aceitar. É bíblico. De novo, Hebreus, capítulo 12, versículo 5, quando o escritor aos Hebreus diz, não despreze a correção do Senhor, não é somente a correção vinda diretamente de Deus, mas a correção por meio de Deus. Uma correção através da palavra de Deus é uma correção do Senhor. Amém? Então, nós precisamos sermos corrigidos. De novo, por que eu estou dando toda essa volta sobre correção se o nosso assunto é heresia e falso ensinamento? Porque eu preciso aprender a ser corrigido, para que quando venha o falso ensinamento, eu seja corrigido sobre o falso ensinamento, eu entenda que, opa, está me corrigindo pelo meu bem, está fazendo a função dele. Tudo bem? Aí a gente vai lá para 2 Pedro. Lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Segunda Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de que alguém é vencido, do tal faz-se também se servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, certo. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Antes da gente continuar, eu queria dar um destaque no versículo 20. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Toda vez que a Bíblia é pregada, existe profecia. No ministério profético, nós precisamos entender a diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é a maior profecia já revelada. Profecia não é só levantar e falar, eis que te digo, meu irmão, eis que te digo, minha irmã. Às vezes isso nem profecia é, isso é a palavra do conhecimento. Isso não é nem dom de profecia, isso é o dom da palavra do conhecimento. E a gente acha que é profecia. Toda vez que a Bíblia for pregada, uma profecia é revelada. Porque a Bíblia é a maior profecia que existe. O que é uma profecia? Quando você fala em nome de Deus. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Toda vez que eu prego a Bíblia, eu estou falando em nome de Deus. Não é a palavra de Deus que eu estou pregando? Está vendo a importância de nós conhecermos a Bíblia? Tanto para eu dizer, essa pregação não é uma profecia, porque não foi pregada a palavra de Deus. Tanto para eu dizer, hoje houve profecia nesse culto, porque foi pregada a palavra de Deus. Então, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Muitas das heresias começam pela interpretação particular.
Muitas heresias começam como? Porque eu recebi do Senhor. Porque Deus falou comigo. Porque o Espírito Santo me disse. Porque eu não sei quem falou comigo. Sempre começa por um lado particular. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você ouvir uma pregação, um ensinamento, que só aquela pessoa teve esse insight, só aquela pessoa recebeu isso, desconfie, cuidado. Ah, meu irmão, então você está me dizendo que hoje não pode acontecer de alguém ser revelado algo particular de Deus? Olha, dado 2000 anos de história, dado homens e mulheres de Deus, santos, que já existiram na face da terra, eu diria que 99,99% de certeza de não. Talvez você possa não conhecer, mas alguém já recebeu a mesma coisa que essa pessoa recebeu. Sabe por quê? Por mais incrível que isso possa parecer, a palavra de Deus ela não é complexa. A mensagem da cruz ela é simples. O evangelho é uma coisa simples, ela não é complexa. Ela parece complexa, seja pelo tamanho do livro, seja pelas palavras utilizadas, mas a mensagem da Bíblia, ela não é complexa. Ela já é conhecida há muito tempo. Nós, às vezes, achamos que é algo novo, mas não porque seja novo, é porque a gente não conhece, é porque a gente não estudou. Então, sempre que você ouvir alguém falar assim, não, porque eu recebi isso de Deus, e mais ninguém recebeu, normalmente, isso é uma porta para heresia. Alguém já recebeu a mesma coisa. Então você ouviu, por exemplo, alguém falando assim, não, porque eu recebi de Deus que as cadeiras na igreja precisam ser estofadas de cinza. Aí você começa a pesquisar. Aí você começa a estudar. Você pega livros, você pega concordâncias, você pega dicionários, você pega comentários bíblicos. E aí você vê que ninguém, nunca, na história da igreja, recebeu a mesma informação de que as cadeiras da igreja precisam ser estofadas de cinza. Desconfie. A chance de ser uma heresia é muito grande. Interpretações particulares da Bíblia, hoje, 2025, olha, não vou dizer 100% porque eu não sou Deus, mas 99% das vezes é uma porta de heresia. Você pode ver que as pregações, quando elas são pregações bíblicas, elas são circulares, elas são, assim, são coisas diferentes, mas sempre partindo do mesmo princípio. Quando elas são bíblicas. Quando é uma pregação muito, caramba, nunca tinha ouvido isso, de novo. Ou porque você nunca frequentou a igreja, ou porque você é novo na fé, ou porque você nunca estudou a Bíblia. Porque normalmente, não existe algo de eu nunca escutei isso. Porque a mensagem da Bíblia, ela é a mesma há 2000 anos. Então, cuidado com interpretações particulares. Cuidado com pessoas que afirmam que receberam algo específico de Deus. Deus não tem algo específico para alguém em relação a uma igreja. Em relação à igreja. Ele pode ter algo específico para mim, uma obra para mim. Mas eu pegar isso e falar que isso é específico, Deus me deu especificamente para mim, para eu transmitir à igreja, difícil. Muito difícil. Cuidado. Quando começar com essas, quando você ouvir, não, porque Deus me deu para eu, cuidado. Cuidado com isso. Vai para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que isso bate com a mensagem da Bíblia? Só que para isso a gente precisa estudar a Bíblia. Para isso a gente precisa conhecer a Bíblia. Está vendo a importância de nós estudarmos a Bíblia? Para ser crente, tem que estudar a Bíblia. Não dá para ser crente sem estudar a Bíblia. Veja bem, eu consigo ser mecânico de carro durante 40 anos da minha vida sem saber engenharia mecânica, sem fazer uma faculdade de engenharia mecânica. Eu sou mecânico, 40 anos, mas nunca fiz uma engenharia mecânica, uma faculdade de engenharia mecânica. Mas você não tem como ser crente 40 anos sem fazer uma faculdade da Bíblia.
E eu não estou falando de fazer faculdade, estou falando de estudar a Bíblia. Você não consegue ser crente durante 40 anos sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem conhecer a Bíblia. Não dá. Você vai ser enganado. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro diz: e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Duas coisas nós aprendemos aqui. Pedro diz: houve falsos profetas e haverão falsos doutores, ou seja, vai acontecer. Em algum momento da sua vida cristã, você estará diante de um falso profeta. Você estará diante de um falso doutor. Você estará diante de um falso pastor. Mas, Diego, eu sou membro dessa igreja. Essa igreja é boa. E papapá. Em algum momento da sua vida, você vai estar diante de um falso doutor, de um falso mestre. Você vai estar diante. Vai acontecer. É o tipo de coisa que vai acontecer. A não ser que você entregue a sua vida para Jesus hoje e morra hoje, você vai estar diante de uma heresia. Em algum momento da sua vida cristã, você vai estar diante de uma situação como essa. Outra coisa, no versículo 1 diz que essas pessoas introduzirão encobertamente. Nenhuma heresia se apresenta como heresia. Nenhum falso ensinamento se apresenta como falso ensinamento. Nenhum pastor, nenhuma liderança, nenhum pregador fala assim: ei, olha para mim, presta atenção, tô te enganando, hein? Isso. Isso não vai acontecer. Nenhuma heresia se apresenta como heresia. Nenhum falso mestre fala assim: olha, venham me ver, eu sou um falso mestre. Todas as heresias, elas são encobertas. O que significa encoberta? Alguma coisa por cima. Uma coisa boa por cima. Quando a mensagem do Evangelho parecer uma mensagem muito boa, desconfie. Como assim, Diego? O Evangelho é uma mensagem boa. Sim, mas quando ela for muito satisfatória para mim, quando a pregação for muito, né? Poxa, tá me fazendo bem. Poxa, tá massageando meu ego. Poxa, tô muito certo. Desconfie. Não tô falando que é errado, tô falando desconfie. Porque a mensagem da cruz, ela é da cruz. E cruz é lugar de alegria? Cruz é lugar de sofrimento. Então, sempre que você ouvir uma pregação, um ensinamento muito bom, né? Muito... E aí, claro, eu não estou falando bom no sentido de bíblico. Estou falando bom no sentido de massagear o ego. Uma pregação que massageia muito o ego, uma pregação que, né, que te exalta, uma pregação, um ensinamento que te coloca lá em cima, cuidado. Não estou falando para você rejeitar. Estou falando para você ter cuidado. Cuidado. A mensagem da cruz não é uma mensagem de massagear ego. O exemplo de Jesus Cristo não é um exemplo fácil de ser seguido. É um exemplo simples de ser seguido. Mas não é fácil. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é Pai, mas Ele também é Senhor. Cuidado. Quando parecer muito fácil, cuidado. O Evangelho não é fácil, ele é simples. Então, quando for uma coisa muito fácil, cuidado. Pode ser uma heresia. Que se apresenta de forma fácil, mas é um ensinamento errado. Ainda no versículo 1, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Heresias de perdição. Tem heresias que são leves, mas tem heresias de perdição. O que são heresias de perdição? São heresias que influenciam na sua salvação, na minha salvação. Cuidado com as heresias. Uma heresia, ela pode ser não ser de perdição, mas ela pode se transformar em uma heresia de perdição. Cuidado com as heresias, cuidado com os falsos ensinamentos. Ah, não, eu tô lá, eu tô ouvindo fulano, mas eu sei que é errado. Algumas coisas que ele fala são tão... Cuidado, não brinque com o perigo.
A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Cuidado. Às vezes você está se deixando ser influenciada ou influenciado por uma heresia simples, pequena, contida, mas que ao longo do tempo vai crescer e pode se transformar em uma heresia de perdição. Você pode perder sua salvação por isso. Cuidado. Se você identificou uma heresia, se tem algum sinal de heresia, se afasta. Estuda, procura, ora, mas se afasta. Porque ela pode ser uma heresia de perdição. Existem heresias que são heresias para perdição. Então, falsos mestres sempre vão existir. Falsos doutores, falsos ensinamentos, heresias sempre vão existir. Não é novo. Não é essa igreja, não é a Alemanha, não é a Europa. É assim, sempre foi assim. Sempre vai existir. Por isso, nós precisamos estar alerta. E como que nós ficamos alertas? Estudando apologética. O que é apologética? Apologética, do original grego, é exatamente defesa, resposta. Então, quando a gente fala sobre apologética, a gente está falando sobre saber defender a nossa fé. Apologética cristã é saber defender a fé cristã. É saber responder a sua fé cristã. É o famoso por quê? Por que você crê no que você crê? Você já se perguntou isso? Você sabe por que você crê? Você sabe em quem você crê? É importante. Tem gente que crê num Deus Pai, mas não crê num Deus Senhor. Você tem que saber em quem você crê. Você tem que saber o porquê você crê. Porque somente quando você sabe em que, no que, em quem, por quê, somente quando você consegue responder essas perguntas, é que você consegue identificar uma heresia. Então eu preciso saber em quem eu creio, para que quando me apresentem um Deus que não é o Deus da Bíblia, eu falo, não é esse que eu creio. Eu creio naquele lá. Eu preciso saber o porquê que eu creio, para que quando alguém me apresente uma heresia que diga que todo crente tem que ser rico, eu falo assim, não, mas eu não creio em Deus para ser rico. Eu creio em Deus para ser salvo. Então tem que saber o porquê eu creio. Muitas pessoas falam assim, não preciso estudar apologética, não preciso estudar a defesa da fé cristã. A igreja de Cristo não precisa ser, eu não preciso me defender a igreja de Cristo. De fato, você não precisa defender a igreja de Cristo, ela é a igreja de Cristo. Cristo defende a igreja dele. Mas você precisa se defender, você precisa saber se defender. Se alguém chegar para você e falar assim, irmã Sara, por que você crê em Deus? A irmã sabe a resposta? Se eu falar assim, irmão Josimar, por que você vai para a igreja todo domingo? Pode ser uma pergunta sincera. Será que eu sei a resposta do porquê eu creio em Deus? Será que eu sei a resposta quando alguém chegar e falar assim, por que você dá o dízimo todo mês? Por que você dá 10% do seu salário para a igreja? Você sabe se defender essa resposta? Você sabe explicar Você sabe explicar a resposta? Você sabe por que você dá o dízimo? Você sabe por que você vai para a igreja? Você sabe por que você tem um pastor? Você sabe por que você crê em Deus? Você sabe para que você crê em Deus? Apologética envolve responder essas perguntas. E uma vez que nós somos capazes de responder essas perguntas, nós somos capazes de nos defender, de explicar, de influenciar as pessoas que seguem algumas heresias, ou quando as heresias são pregadas. Por isso nós precisamos estudar apologética. Por isso nós vamos passar 12 domingos conhecendo heresias, para saber como nos defender dessas heresias. Para quando alguém chegar e falar assim, isso não, porque eu creio nisso, eu creio por causa disso, porque na Bíblia está escrito assim, e tudo mais, isso está errado, isso eu tenho que me afastar, isso tem que ser corrigido. Quando a gente vai para Marcos capítulo 12, versículo 30, Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. A fé
ela é racional. O mundo diz que fé e razão não se misturam. Jesus diz que a fé é racional. Porque ele diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veja bem, o mundo diz que fé e razão não se misturam. Não é isso que o mundo diz? Não, isso é fé. Fé e razão não se misturam. Fé não se explica. Mas Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí? Você vai ficar com o mundo ou vai ficar com Deus? Ou vai ficar com Jesus? Porque se eu vou ficar com Jesus, então a minha fé, ela precisa ser racional. Ou seja, ela tem que fazer sentido para mim. Ela tem que ser lógica para mim. Eu tenho que saber o porquê eu creio. Não que tudo que acontece, não que Deus tem que ser lógico. Tá? Embora Deus seja lógico. Mas não que as coisas, todas elas têm que ter uma lógica. Mas a minha fé, ela tem que ter uma razão. A minha fé, ela tem que ser intelecto. A minha fé, eu tenho que saber por que eu creio. Tem muito crente que passa 40 anos na igreja e fala assim, não, eu só vou para a igreja, não quero saber de estudar, não vou ficar... Tá errado. Você tem que estudar, você tem que saber, você tem que conhecer, tem que ser racional. O culto a Deus, ele é racional. O serviço a Deus, ele é racional. Por quê? Porque a Bíblia diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Aí eu te pergunto, Andrés, você ama a Janaína? Ama a Janaína? Sim ou não? Claro. Ama? Amo. Ama mesmo? Amo mesmo. Sério? Sério. Com todo o seu coração? Tudo. Tá. Esse amor, quando você precisa, por exemplo, ajudar ela em alguma coisa, você faz com amor? Você ajuda ela? Sempre. Com amor? Sempre. Porque você ama. Certo? Certo. Quando a Bíblia fala amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, a Bíblia fala todas as coisas, está incluído todas as coisas que nós fazemos para o Senhor. O Andrés não ama a Janaína somente quando eles estão namorando. Somente quando eles estão passeando. Ele ama a Janaína em todos os momentos. Em todas as coisas que ele faz para com a Janaína, tem que ter amor. Porque ele ama ela. Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, a Bíblia não está falando somente que eu tenho que, eu amo a Deus, eu amo Deus, eu te amo, Jesus, meu amor, né? Que nem essas músicas que certas vezes chega a ser meio erótica, né? Um relacionamento erótico com Deus, cuidado com isso, tá? Existem 4 tipos de amor. O amor eros, que é o amor erótico, que é um amor que o marido sente pela esposa, não tem nada a ver com Deus. Então, cuidado. Eu amo a Deus. Será que você ama mesmo a Deus? Se pergunte isso. Porque você falar a Deus para Deus que ama Ele, isso é coisa muito séria. Tá? Eu amo a Deus. E eu amo a Deus de todo o meu entendimento. Aí eu te pergunto, mas você serve a Deus de todo o seu entendimento? Você serve a Deus de todo o coração? Porque servir também é amar. Amar se traduz em servir, ou se pratica através do serviço. Nós precisamos ter entendimento do que nós fazemos. Servir a Deus com entendimento. Adorar a Deus com entendimento, de forma racional. Tem muita gente que acha que a adoração ela é só emoção. Não. Adorar a Deus de forma racional, com entendimento. Orar de forma racional, com entendimento. Diego, mas aí a minha vida cristã vai ficar muito racionalizada. Aí você se desviou para o lado errado. Não se desvie para a direita nem pela esquerda. Não é nem sem raciocínio, nem sem entendimento, nem só com entendimento. Mas tem que ter entendimento, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, mais uma vez, nós precisamos saber em quem nós cremos. Nós precisamos saber por que nós cremos. Nós precisamos ser capazes de defender a nossa fé.
se você até hoje vem para a igreja, não, porque é muito bom, porque eu vou lá e Deus e legal, não, mas me explica. Não tem como explicar. Não, é porque, cuidado com isso, talvez você esteja com uma fé irracional. Talvez você esteja com uma fé emocional. Em algum momento, isso vai ser ruim para você. Porque em algum momento, só a emoção não vai bastar. Você vai precisar da razão. Em algum momento, a sua emoção vai falar, vai lá para fora, sai da igreja, joga tudo pro alto. E aí a sua razão precisa dizer, olha só, não faça isso. Em algum momento, você vai precisar de racionalidade na sua fé. Em algum momento, você vai precisar de entendimento na sua fé. A fé não pode ser somente emoção. Ela é emoção, mas ela também é razão. Ok? Então, nós precisamos defender a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O apóstolo Pedro diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Esteja preparado para responder. Mas como que você responde? Pedro diz: preparado para responder com mansidão e temor. Mansidão e temor. Ou seja, eu tenho que responder a minha fé sem agredir o outro. Eu não preciso agredir o outro. Pedro diz: esteja preparado para responder com mansidão e temor. Não é discutindo que você convence. Não é agredindo que você convence. Você não consegue defender a sua fé agredindo a fé dos outros. Com isso, você só consegue dissensão e rejeição. Por isso que eu digo, cuidado com debate. Hoje é muito comum debates. Aí você vai em um programa e bota um pastor com um rabino, com um padre, com um pai de santo. E parece uma verdadeira rinha de galo. Bota os quatro aí para brigar. Aí um fala isso, não sei o que, papá. Aí às vezes tem um mais exaltado que grita, não sei o que. Qual é o propósito? Não, meu irmão, isso é muito bom pra gente conhecer. Porque aí o pastor fala, e aí o padre fala, e aí o rabino fala, e aí não sei o que. Então isso é muito bom pra gente conhecer. Sabe uma coisa que é muito boa pra você conhecer? A Bíblia. Se você conhecer a verdade, você sabe o que é errado, o que é mentira. Se você conhecer o certo, você sabe o que é errado. Cuidado com o debate. Pode ser interessante, pode ser divertido, pode ser, tô fazendo nada, vou assistir. Cuidado, não tô falando para ninguém assim. O Diego disse que é para eu não assistir debate. Não, tô falando cuidado. Porque Pedro diz que nós precisamos defender a nossa fé com mansidão. A gente não precisa defender a nossa fé batendo nos outros, agredindo os outros. Eu preciso defender minha fé com mansidão. Preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, todas as vezes que alguém chegar para você, querendo te pegar no pulo, te perguntando por que você é crente, para que você possa responder e possa confundir ele com as palavras deles mesmos. Eles possam ser confundidos pela tua resposta. Mas isso você só consegue com mansidão. Isso você só consegue conhecendo a verdade. Porque a Bíblia não se contradiz. Porque o Espírito Santo é que convence. Então pode ter certeza que se você der uma resposta bíblica, vai produzir um fruto. Por mais que na hora possa haver alguma discussão mais calorosa da outra parte, mas em algum momento vai produzir, porque você falou a Bíblia. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, mas ela faz tudo o que lhe apraz. Tá? João capítulo 16, versículo 13.
João capítulo 16, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito, que Espírito é esse? Santo. Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas virá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aqui, Jesus está falando que, olha, quando vier o Espírito Santo, você vai falar não do que você sabe. Ele fala aqui, ó, não falará de si mesmo, você não vai falar por você. Quando vier te perguntar o porquê você crê em Deus, o porquê que você vem à igreja, o porquê que você entrega o seu dízimo, por que você ora, por que você deixa de fazer um monte de coisa só por causa desse pastor aí, por causa de Deus e tal, você não vai falar de você mesmo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você vai falar pelo Espírito Santo, mas só se você estiver cheio do Espírito. Veja que até para nós, olha que interessante, ao mesmo tempo que a Bíblia diz para nós sermos racionais, para nós amarmos a Deus de todo entendimento, da mesma maneira que, no mesmo momento em que a Bíblia diz, olha, você precisa saber o que você crê, a Bíblia diz, não basta só você saber em quem você crê, você precisa ter orientação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. A mesma forma que a Bíblia diz que nós precisamos ser racionais, a Bíblia diz que nós precisamos ser espirituais. É interessante isso. E é interessante também como tem muitos crentes que eles ou ficam emocionais ou eles ficam racionais. Porque muita racionalidade também faz mal. Tem coisas que você não consegue explicar racionalmente. Você sabe o que acontece racionalmente, mas você não consegue explicar racionalmente. Por exemplo, tivemos um culto abençoado. A presença de Deus estava nesse lugar. Como que você explica racionalmente a presença de Deus? Não consegue explicar. Ela é muito subjetiva. Não consegue. Você pode ter uma pessoa que está chorando porque ela realmente está sentindo a presença de Deus. E você pode ter uma pessoa que está chorando porque todas as outras estão chorando, então ela chora também. Então, a vida cristã precisa ser equilibrada. Nem só a emoção, nem só a razão, mas razão e emoção juntas. Entendimento e espírito juntos, lado a lado. Então veja que a gente não pode desprezar nenhum nem outro. Se a gente desprezar um lado, nós vamos estar vulneráveis. E as heresias vão entrar no nosso meio. E as heresias vão fazer parte da nossa vida cristã. E isso vai ser um problema para a sua vida cristã. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 1, versículo 9. E depois Judas, versículo 3. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. E depois Judas, versículo 3. Meu irmão, o Judas que escreveu o livro de Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá bom? Não é o Judas que traiu Jesus. Pode parecer chovendo molhado, mas eu tenho certeza que, né, numa audiência muito grande, pode ser que aconteça. Tito capítulo 1, versículo 9 diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica. Nós precisamos estudar a Bíblia. Porque somente assim a gente vai não convencer, quem convence é o Espírito Santo. Mas somente assim nós vamos conseguir defender a nossa fé. Somente assim a gente vai conseguir identificar o que é um mau ensinamento. Eu não consigo identificar se é um mau ensinamento se eu não conheço o ensinamento verdadeiro. E Judas, versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lute pela sua fé. Batalhe pela sua fé. Tome cuidado quando alguém te apresentar uma nova fé.
Tome cuidado quando alguém falar para você assim, tudo que você aprendeu estava errado. Ou você realmente aprendeu tudo errado, ou alguém está querendo te passar uma heresia. Tome cuidado quando alguém falar assim, não, isso que aconteceu, aconteceu lá atrás, agora é diferente. A gente vê na Bíblia que não é diferente, é a mesma coisa. Porque lá em 2000 anos atrás, os falsos profetas, doutores, ensinadores, também diziam que era diferente, que era ultrapassado. Então veja que o ciclo ele se repete. Cuidado com as heresias. Como eu disse, para nós encerrarmos, nós vamos passar aqui 12 domingos estudando, vendo diversas heresias. E um dos pontos que nós vamos observar é que essas heresias, é interessante como que elas são falsos ensinamentos, mas elas ganham uma atração, elas ganham uma força que muitas vezes é inexplicável. Muitas vezes fala assim, mas como que alguém acredita nisso? Como que alguém consegue seguir isso e achar que isso está certo? É uma coisa... Mas é interessante como que elas ganham atração. E aí a pergunta que a lição nos faz é, será que nós estamos dispostos a fazer a mesma coisa, na mesma intensidade, o que essas pessoas que falam falsas heresias, que falam não existem falsas heresias, é uma dupla negação. Essas pessoas que falam heresias fazem. É uma corrida. Será que eu tenho a mesma disposição de pregar o Evangelho da verdade? Será que eu tenho a mesma disposição de estudar com afinco as doutrinas da Bíblia que essas pessoas têm de ensinar o que é errado? É uma corrida. Só vai ganhar quem se esforçar mais. Se eu me esforçar menos do que a pessoa que está ensinando que todo crente tem que ser rico, ela vai ganhar a corrida. Ela vai conseguir convencer mais pessoas. Só que nós precisamos estudar as doutrinas, primeiro, para nós identificarmos, depois, para nós nos protegermos, terceiro, para nós influenciarmos. É a minha missão como cristão chegar para alguém e falar assim, olha, isso aí está errado, o certo é isso aqui. É a minha missão fazer isso. Eu fui chamado para fazer isso. E eu não fui chamado para fazer isso porque eu sou presbítero, não. Você também foi chamado para fazer isso. Todos nós fomos chamados para fazer isso. Porque se a gente vê alguém indo pro buraco, a gente vai deixar ir pro buraco. Se a gente está vendo alguém ser enganado, a gente vai deixar ser enganado. Então a gente precisa corrigir também. Então a pergunta, eu achei muito interessante essa pergunta final que a lição faz, que ela diz assim, estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Se pergunte isso ao longo da semana. Será que eu estou disposto a me envolver, a me aprofundar, né, no popular, dar minha cara a tapa pela verdade, da mesma forma que as outras pessoas estão dispostas a fazer pela mentira? Lembre-se que é uma corrida. Nós precisamos estar dispostos, pelo menos no mesmo nível, na mesma medida. E ainda assim a gente está perdendo. Porque não basta ser igual, tem que ser maior. Tem que conseguir convencer ou levar a verdade para mais pessoas do que a mentira consegue.